Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.ri.iguatemi.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sempre um prazer tê-los aqui conosco em mais um conference call nosso aqui, agora sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021, né? Bom, eu começo aqui com um pouco do contexto de toda a situação que a gente está vivendo, né? A gente terminou o ano embalado aí por uma boa abertura, um bom retorno do ano de 20, né? E com o início da vacinação, a gente não acreditava que pudesse ter uma restrição, acreditava que teríamos restrições, mas não restrições tão fortes quanto foram aí colocadas no mês de março e início de abril. Isso aí, obviamente, atrapalhou o início do trimestre para nós. A gente teve uma operação aí da ordem, no primeiro tri, 59,6%, mas o importante, eu acho que a companhia mais uma vez aí mostrou a sua resiliência, a sua capacidade imaginativa de poder passar por esses momentos e, obviamente, teve uma curva de aprendizado bastante importante nesse ano de pandemia para ter canais fluindo, né, nossos, criados por nós, como foram os canais de drive-thru, né, o próprio hub logística de iFood, entre outras iniciativas, o que auxiliou na venda dos lojistas mesmo no período do fechamento. A gente segue forte na nossa estratégia de omnicanalidade, né, com um crescimento importante também da nossa iniciativa digital mais visível e forte, que é a Iguatemi 365, que tem tido um crescimento expressivo, né, principalmente agora chegando no país todo, né, com entregas no Brasil todo, e com muitas oportunidades futuras de crescimento ainda no segundo semestre, quando a gente deve já estar lançando o app, com bastante crescimento orgânico, o aplicativo do 365, já consolidando muito dos aprendizados que a gente teve ao longo desse ano de operação e de forte crescimento. Eu tenho dito com muita felicidade que se nós no começo tínhamos que explicar para os lojistas o que era o Iguatemi 365, o que ele se propunha, hoje eu vejo com muita alegria, ao contrário, né, uma busca bastante importante de lojistas nos procurando para participar do Iguatemi 365, cada vez sendo mais conhecido. Outra iniciativa bastante importante que acho que vai dar visibilidade, fortalecer esse cross-shopping nosso, dessa questão da omnicanalidade,
vai ser a inauguração da Pop-Up Store do Iguatemi 365 em setembro desse ano no Iguatemi São Paulo. Uma operação bastante importante que vai dar maior visibilidade ainda e auxiliar na evolução do nosso e-commerce, assim como outras iniciativas tecnológicas também de ampliação e de redução de prazos de entrega, que com certeza vão ampliar a nossa conversão e melhorar ainda mais o desempenho, que já vem sendo bastante robusto já nesse primeiro ano de operação. A gente teve, já no mês de abril, depois de muito trabalho, eu brinco que eu tenho trabalhado metade do tempo no Iguatemi, metade do tempo para o setor, com muita dedicação para convencimento das autoridades sobre o retorno das nossas operações o mais rápido possível diante do cenário da pandemia. Acho que a gente tem sido bastante eficaz aí em provar, né, todo o cuidado que a gente tem com as nossas operações, a segurança, os indicadores de registro mínimos de qualquer problema em shopping centers, e eu acho que a gente tem conseguido com isso antecipar em muitas localidades nosso retorno. E aí a gente em São Paulo voltamos aí, foi o último retorno no estado completo no dia 18 de abril, e já estamos aí com operações funcionando com 86% da nossa capacidade instalada, né, e agora desde o dia 1º de maio, com 10 horas de operação e lutando de novo para que a gente possa voltar a nosso funcionamento pleno, com retorno dos horários completos, em breve, acreditando na melhoria dos índices. Eu acho que a gente vem trabalhando também muito forte como eu falei, no crescimento das nossas iniciativas digitais. Tivemos aí algumas investimentos importantes que eu vou comentar logo em seguida, que são importantes também para aumentar a curva de aprendizado da companhia. Como eu digo, a Iguatemi é uma empresa muito organizada e disciplinada na análise dos seus investimentos, olhando muito sempre para fundamento e oportunidades que a gente tem de aprendizado nesse setor e no cruzamento desse aprendizado com os nossos negócios existentes. O cenário, obviamente, ainda requer bastante atenção. A gente segue sendo bastante cuidadoso, mas bastante otimista aí com o avanço da vacinação, que é parte importante no combate da doença, a tranquilidade. A gente tem visto os resultados pelo mundo, né, as reaberturas no mundo todo, onde a vacinação já chegou a índices importantes. Acho que o Brasil caminha também nessa direção. Isso dá maior tranquilidade para a gente, para prever o futuro e fortalecer esse nosso trabalho de retorno aí para as atividades plenas. Então, eu entrando aqui um pouco nos indicadores, falando aqui no slide 3 sobre aquilo que eu mencionei na evolução das operações. A gente já tem aí abril retornando, né, todos aqui os nossos shoppings em amarelo, que significa ativos abertos, mas com algumas restrições de horários. Cada estado e cada cidade tem um pouco diferente. São Paulo agora já em maio funcionando com 10 horas de operação, melhor ainda do que estava indicado aqui. A gente tem os estados das operações no slide 4, mostrando, como eu falei, que a gente teve uma evolução ao longo de 2020, melhorando bastante, né, tanto a ocupação, nossa capacidade de utilização, como também a projeção de vendas em relação a um ano considerado normal, que foi 2019. A gente vinha também nessa mesma batida no primeiro TRI até o fechamento aí no início de março. Agora a gente já retornando às operações, a gente acredita, o que é bom, que vale lembrar que no ano passado, quando a gente retornou na primeira onda, retornou com 4 horas, 6 horas, 8 horas, havia ainda uma não conhecimento das pessoas como circular. Hoje a gente vê que, na medida que a gente abre, a gente já vê um retorno mais rápido das pessoas nas nossas operações, um aprendizado maior, as pessoas já circulam de máscara, sabem que o lugar é seguro. Então o retorno de utilização das nossas operações veio muito mais rápido do que no ano anterior. Isso também mostra aí não só que o período foi menor, como também foi melhor esse retorno. Aqui no estado atual de operações, a gente tem uma fase de transição,
como eu mencionei, já em alguns lugares operando próximo da plenitude, aí, né, quase chegando aí às 12 horas de funcionamento, e acredito que a evolução da vacinação e da aprendizado das pessoas vai fazer com que a gente consiga manter esse nível de operação daqui para frente. Nos destaques de resultados do primeiro TRI 21, a gente então teve, como eu falei, a capacidade de utilização média aí por volta de 60%, principalmente prejudicada pelo mês de março. As vendas totais, elas atingiram 1,8 bilhões, com uma queda de 28,4% em relação ao TRI passado. As vendas mesmas lojas ficaram 25,6% e as mesmas áreas 28,4% no trimestre, mostrando aí que também houve, né, um aprendizado dos nossos lojistas, que a gente vem trabalhando muito em conjunto para melhorar a performance e criar canais alternativos mesmo durante o fechamento. Os aluguéis mesmas lojas declinaram menos, com 4,2%, os aluguéis mesmas áreas com 12,8%. Né, um trabalho também forte aí de poder, enfim, melhorar o desempenho da companhia nesse período da pandemia. A receita líquida atingiu 169 milhões, 8% acima do primeiro TRI de 20, e o EBITDA 101,4 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 1,4%, e com a margem de 59,9%. Já o lucro líquido foi de 39,8 milhões, né, bastante aí acima do TRI passado. Obviamente que tem a operação divulgada de recompra através de swap das ações. Isso, obviamente, com a valorização das ações teve um ganho e ainda alguns ganhos não recorrentes, que a Cristina vai detalhar um pouquinho mais à frente, mas que foram positivos na gestão do nosso resultado também financeiro, que é uma coisa que a companhia vem observando, como melhorar cada linha da sua atividade, onde pode atuar, como pode atuar, cuidando não só dos indicadores financeiros, mas dos indicadores operacionais e como eles conversam entre si. O FFO também aumentou substancialmente, com 55,7% no primeiro TRI, em relação ao primeiro TRI de 20. A alavancagem encerra o trimestre com 3,26, né, uma queda de 0,06 em relação ao quase de 20, mas um aumento em relação ao primeiro TRI de 20, do primeiro TRI de 20. Mesmo diante desse desafio, a gente segue assim, trabalhando forte para manter um clima muito bom dentro da companhia. Os desafios não são pequenos, né? O estresse de todo mundo passar por abres e fechas e ser capaz de ser criativo e de mudar muito da nossa atividade normal para se trabalhar dentro desse contexto. Mesmo assim, a Iguatemi conseguiu ser eleita pela Great Place to Work como a 15ª melhor empresa a trabalhar no setor de varejo, que alegra muito a nossa certeza de que a gente, enfim, trabalha focado também para ter um bom clima interno. Como eventos subsequentes, a gente teve a aprovação na AGO da distribuição de dividendos no valor de 50 milhões a ser pagos em 2 parcelas. A reabertura de todas as operações do Estado de São Paulo, que foi um trabalho muito forte aí, para que a gente retornasse também aqui em São Paulo, já num nível de operação que, como eu falei, voltasse com mais rapidez. Conseguimos voltar aí para 8 horas a partir de 18 de abril e hoje 100% das operações da empresa estão abertas e funcionando com alguma restrição, mas funcionando. E tivemos também uma realização importante no investimento feito lá atrás. A Iguatemi, como qualquer empresa hoje, está olhando o mercado digital e as oportunidades de aprendizado para, enfim, utilizar também nas nossas iniciativas digitais. Fizemos um investimento numa empresa que é a Infracommerce, que fez uma abertura recente de capital, aí com um valuation de 4 bilhões de reais. A Iguatemi tem uma participação indireta aí de 10% do capital social dessa empresa, e com isso vai se beneficiar, obviamente, da valorização dessa companhia e num investimento, eu acho que de bastante sucesso, que mostra que a gente está antenado e está olhando para coisas que façam sentido para, como eu falei, seja a aprendizagem da questão digital. Temos esforços e trabalhos com a Infracommerce também em apoio ao 365 e outras iniciativas que a gente em breve deve estar divulgando.
A gente tem projetos em andamento, o Torre do Galeria, que vai ficar pronto no final desse ano. Um investimento importante que transforma aquele empreendimento também num empreendimento de uso misto. Já começamos a parte da comercialização, estamos aí andando fortemente. É para ser a melhor torre comercial de Campinas, e estamos trabalhando para isso já com bons prospects a caminho aí de ocupar essa torre. E aí eu passo a apresentação para a Cristina para ela detalhar um pouco mais os resultados operacionais e financeiros desse primeiro TRI de 21. Obrigado. Bom dia a todos. Indo direto para o slide 12, comentar primeiro os principais indicadores operacionais. Então, eu acho que em termos de ABL e número de sócios, a gente não teve nenhuma alteração nesse trimestre. Então, a gente ficou constante em todos os números. Então, passando direto para vendas, Carlos já mencionou aqui vendas totais em 1,8 bilhões de reais, uma queda de 28% em relação ao primeiro TRI de 20. Vendas mesmas lojas em 25% e mesmas áreas em menos 28%, comparado com o primeiro TRI de 20. Também, o Carlos já comentou aqui, aluguéis mesmas lojas e mesmas áreas, caindo menos 4% e menos 12%, quase menos 13% aqui. Também um número bastante saudável dentro do contexto. E olhando aqui o custo de ocupação, dado que a gente tem uma parte de aluguéis caindo menos do que as vendas, obviamente tem um custo de ocupação que aumenta para 16,8%, uma taxa de ocupação que cai levemente em relação ao quarto TRI, mas obviamente pegando o efeito todo do euro da pandemia, aí, então comparado com o primeiro TRI de 20, caindo 3,8%, pontos percentuais. Uma inadimplência também bastante estável, considerando que a gente teve uma cobrança bastante forte aí no TRI, a gente fechou em 11,3%, que é um pouco superior ao que foi o quarto trimestre, que foi na casa dos 9,8%, e aqui também bastante em linha com o que foi, com o que é esperado de primeiro trimestre, né? Lembrando que mesmo na pandemia, o primeiro trimestre tipicamente é o trimestre mais fraco do ano, né? Porque já passou Black Friday, Natal, também período de férias e tudo mais. Então, eu acho que aqui todos os números, tanto taxa de ocupação e inadimplência, bastante em linha com o que é esperado do primeiro TRI. Olhando para a página 13, o resultado financeiro da companhia, a gente tem a receita bruta aqui caindo 4,3%, chegando a 196 milhões de reais. Imposto de descontos subindo 17% em relação ao primeiro TRI de 20, obviamente bastante impactado aqui pela pandemia, né? Então, o primeiro TRI ainda, a gente teve praticamente 10 dias só de lockdown, então aqui aumentando para 56 milhões. E aí o efeito da linearização, que está destacado aqui em quase 30 milhões, dando para a gente uma receita líquida de 169 milhões, que é um crescimento aí de 8%, dado que a gente também teve essa linearização. No custo de despesas, a gente tem um crescimento aqui de 24%, aqui basicamente impactado pelos custos da companhia, a gente vai ver mais na frente os efeitos disso, mas bastante efeito aqui sobre a área vaga comparado com o primeiro TRI de 20. Outras receitas operacionais também, com 4 milhões, e chegando no EBITDA, então, praticamente flat aí em 101 milhões de reais, uma margem de quase 60%. Depreciação e amortização constante, porque a gente viu que não tem nenhum efeito de ABL, então EBITDA também bastante flat aqui em 64 milhões de reais. Receitas e despesas financeiras com uma queda substancial aqui, chegando em 7 milhões de reais, 7,5 milhões de reais em vez de 25, uma melhora aí de 70%. Aqui, como o Carlos mencionou, a gente tem alguns efeitos. O principal efeito é o resultado financeiro do swap que a gente fez para fazer uma recompra sintética contra a DI. A valorização das ações no trimestre geraram um resultado importante aqui para essa linha. A gente tem também um pequeno efeito aqui de variação cambial em cima da posição de aplicação financeira, onde está contabilizado o nosso investimento na Infracommerce. Lembrando que o mark-to-market vai vir só no segundo trimestre, né? Então, esses são os principais efeitos. E aí, então, fechando com lucro líquido de quase 40 milhões, aqui 39,8, crescimento substancial em relação ao ano passado, dado o EBITDA que está flat e essa melhora significativa aí das receitas financeiras. E o FFO, por consequência, fechando em 76,9 milhões, margem aí de 45%.
Só como sempre, a gente faz aqui o destaque do que é a demonstração de resultados sem linearização, né? Então, a gente some com os efeitos aqui de linearização, tanto no que foi desconto revertido, quanto que é o que está linearizado na linha de baixo. Então, aqui a gente tem na última coluna do primeiro TRI, né, seria uma receita líquida de 141 milhões, um EBITDA de 73, né, e um lucro líquido aí de 20. Olhando na próxima página, 15, o que é o que é receita bruta, primeiro TRI contra primeiro TRI de 21, a gente vê aqui, então, uma composição de receita bastante estável, né? Na parte de aluguel. Então, a gente vê que aluguel representa 78% do total das receitas, né? E um leve crescimento, né? E aí a gente tem a maior queda, talvez, destacando aqui já, estacionamento. Obviamente, um maior período fechado, com uma pandemia estendida, né? Comparando janeiro e fevereiro, que não tinham ainda os efeitos da pandemia em 20, tem uma queda aí substancial de 51% no estacionamento. Quando a gente olha na próxima página a quebra do aluguel, que aumenta, na realidade, 0,6, a gente vê um aumento do aluguel mínimo. Então, aqui, muitos efeitos nesse aluguel mínimo. A gente tem, obviamente, um efeito importante no TRI contra TRI da área vaga, mas que também tem balanceado pelo aumento de correção dos contratos, né? E aí o overage, importante aqui, aumentando 39%, e a alocação temporária, que obviamente também bastante afetada pela pandemia, caindo 38%. Olhando a parte de custos, né, aqui, então a gente vê a parte de aumento de custos está em outros. Esse outros é onde inclui a parte de área vaga. Então, aqui os custos de área vaga que a gente banca pelo aumento da área vaga, os custos de condomínio, ficam classificados aqui dentro desse outros. Em termos de pessoal, a gente vê uma queda, terceiros também uma queda, fundo de promoção, uma leve subida aí de 5%, e estacionamento 8%. Olhando a parte de despesas administrativas, a gente ficou flat, né? A gente tem, na realidade, uma redução da folha, né, em 12%, e talvez o principal efeito aqui seja do próprio PLR. Vocês vão lembrar que o ano passado a gente decidiu zerar a nossa provisão de bônus de variável de curto prazo, né? Então, aqui tem um efeito aqui que a gente volta esse ano a provisionar, que seria o pagamento relativo ao ano de 21, que será pago em 22. Tá? São os maiores efeitos. Olhando a parte de endividamento, na página 19, a gente fechou o trimestre com 3,2 de dívida total, uma disponibilidade de 1,6, e fechando então com uma dívida líquida de 1,6, bastante em linha com o que a gente tinha fechado aí o trimestre passado. O EBITDA também, 12 months rolling, aí bastante também parecido, e a gente fecha com uma dívida líquida um pouquinho abaixo do que foi o quarto TRI, em 3,26, um custo de dívida total de 145% do CDI e um prazo médio da dívida aí de 3,5, e com um cronograma que a gente vê na parte de baixo dos slides também bastante confortável. Tá? Olhando 21, assim, e olhando a disponibilidade em caixa, com bastante recurso aqui para fazer frente aos próximos 2 anos aí de pay down da dívida que a gente vai fazendo. E por fim, a gente olha a nossa composição da dívida, também não mudou muito. A gente tem 86% da dívida em CDI e o grosso disso dividido entre crise e debêntures. E olhando também o custo da dívida, bastante colado aí no CDI, né, o Selic em 2,8 e a nossa taxa de Guatemi é 3,9. Então, bastante confortável aí nesse período também. Com isso, a gente termina aqui nossa apresentação e a gente está livre para qualquer pergunta que vocês possam ter. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenida. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor,
Aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor André Dibe, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira em relação à trajetória do custo de ocupação. E aí seria mais para entender como que vocês estão esperando que se comporte para frente e também qual o nível de vendas que vocês esperam conseguir para manter o nível atual de aluguel. E a segunda, em relação ao diferimento do aluguel, para entender se vocês chegaram a fazer alguma coisa nessa linha em abril e como vocês pretendem operar isso nesse segundo trimestre. Obrigado. Oi, André. Então, no custo de ocupação, obviamente, a gente teve uma flutuação maior na venda do que a gente teve no aluguel nesse trimestre. Então, ele deu um spike aí no custo de ocupação. Mas a gente, entendendo que a gente partiu para uma reabertura, que teve já um pick-up no fluxo e na venda melhor do que foi a saída do primeiro lockdown no ano passado, né, e com, a gente imagina, os efeitos da vacinação e uma retomada, assim, com uma luz no final do túnel muito mais positiva do que a gente tinha no ano passado, eu acho que a tendência é a gente caminhar de volta, porque é o nosso custo de ocupação estável, que seria na casa dos 11%, 12%, tudo bem? Agora, o ritmo disso, obviamente, vai se dar com o ritmo que a pandemia for se desenrolando aqui nos próximos trimestres. Mas isso aqui, obviamente, a gente está um pouco fora da curva, e a gente deve caminhar de volta aí na medida que as coisas se estabilizem, tá? Na parte da linearização, na realidade, a gente não fez nada diferente nesse trimestre do que a gente estava fazendo. Vocês vão lembrar que a gente começou a linearizar os descontos no segundo tri do ano passado, tá? Então, esse trimestre ele fica um pouco prejudicado na comparação, porque a gente tem a linearização de um lado e não tem a linearização do outro lado. No próximo TRI, ele também vai ficar um pouco afetado, porque foi quando a gente começou a fazer a linearização. Então, a gente teve uma paulada também naquele segundo TRI, então ainda vai estar um pouco descasado, tá? Mas, enfim, então, é por isso que a gente até destaca, porque assim vocês conseguem olhar o resultado operacional puro, sem a parte da linearização, mas obviamente, a gente, no mínimo, a gente está agora igual ao que os outros players do mercado fazem, porque acho que antes a gente não tinha esse efeito positivo no nosso balanço, que agora a gente está mostrando e a gente consegue ser mais comparável, tá? Não sei se responde a sua pergunta de linearização, mas... Respondeu sim, muito obrigado. O senhor Pedro, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia, Carlos, bom dia, Cris, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, pela apresentação. Do meu lado são duas perguntas. A primeira delas referente ao ajuste dos aluguéis. Então, o que eu queria entender um pouco melhor é se vocês estão conseguindo repassar o IGP por completo e como isso tem sido negociado com os locatários. E também aproveitando esse ponto, se vocês enxergam algum risco de mudança de indexador. Então, imagino que talvez tenha havido alguma pressão aí pela mudança do IGP para o IPCA. E a segunda que eu queria saber é sobre como que está a atividade comercial. Então, entender um pouco melhor como é que está o leasing spread dessas novas negociações e até como é que está a postura da empresa em relação a esses novos aluguéis, se vocês estão adotando algum tipo de carência ou então de desconto. Obrigado. Oi, Pedro, tudo bem? Aqui é o Carlos. Sobre ajuste de aluguéis, né? Isso, exatamente. Então, só falando aqui, primeiro que é verdade, e a gente tem comentado isso, acho que já comentou a vez passada, que a gente está negociando, é natural, a gente está olhando caso a caso, não tem uma política única, não tem como fazer uma política única, enfim, para setores bem distintos, o nosso negócio é bem variado e os prazos de contrato, os tempos de contrato são totalmente diferentes, foram negociados em épocas diferentes, então tem aluguéis que fazem sentido ajustar, outros que não fazem, então tem sido uma política caso a caso e negociada. Então a gente tem trabalhado dessa forma e tem conseguido chegar a bom termo com a maior parte dos nossos lojistas. Eu não acredito, eu já vi em outros momentos do nosso setor, né, quando o IGPM descolou do IPCA, esse debate todo e uma certa intervenção estatal, busca por mudança de contratos, nunca prosperou. Eu acho que isso seria uma volta ao passado de épocas
bem remotas, onde você tinha indexadores fixos e definidos. Não acho que hoje funciona desde 91 mais até o livre mercado, lá acho que 66 atualizado em 91 a lei de inclinato. Não acredito que a gente tenha no final uma intervenção dessa natureza. O que há é a negociação natural e que existe e que está acontecendo. Sobre a atividade comercial, o que a gente vê, obviamente, né, quer dizer, a gente vinha, toda vez que, eu acredito que a gente vai ter um retorno, como a Cris comentou, mais rápido, e eu mencionei, né, uma volta, não é aquela volta lenta e gradual como foi na primeira pandemia. Já se sabe que as pessoas podem circular, desde que respeitando as regras, muito mais, com cuidado. Isso tem feito com que os retornos sejam maiores. Acho que o lojista também já entendeu isso, mais a vacinação de que e o que está vendo pelo mundo inteiro, existe um fim de linha para essa pandemia, da maneira como ela afetou esse negócio nesse último ano. Então isso faz com que acelerem várias discussões de negócios com cadeias importantes. A gente viu várias movimentações de varejistas que estão indo à bolsa ou se fortalecendo para poder crescer suas redes e, obviamente, crescerem suas unidades. Então, acho que a gente tem bastante negócios em conversas, áreas grandes, oportunidades. Obviamente que, como a gente tem uma vacância que cresceu nesse momento de pandemia, também gera uma oportunidade muito grande para que a gente possa, de novo, requalificar o nosso mix, trazer novas operações e melhorar o perfil. Então, eu vejo a atividade comercial começando com vários negócios na mesa aí e reativando essas discussões. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. O senhor André Mazini, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia, Carlos e Cris, obrigado pelo call. A primeira pergunta, então, sobre o stake de Infracommerce, né? Se vocês pudessem falar um pouco big picture, né, desse stake, vocês, o 365 usa Infracommerce para o back-end e para o outsourcing de algumas funcionalidades, e aí daí que veio, de fato, o relacionamento de vocês com a empresa. Então, claramente algo sinérgico ao que vocês querem fazer, de ter uma presença online grande agora. Então, a gente pode imaginar que é um stake por longo prazo. E algo que a Cris comentou, acho que no call, então a gente também pode esperar uma marcação ao mercado, né, para o fair value desse stake, que deve ser seus 400 milhões de reais, 10% da empresa no segundo TRI, versus um valor de book de 74 milhões. Né? Então, todo o TRI a gente pode esperar alguma variação do preço da ação enfim, na bolsa, no PNL de vocês. Esse entendimento está correto? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre endividamento. Vocês têm 86% em CDI e, obviamente, a Selic está subindo, né? Enfim, é um ciclo de aperto. Vamos ver hoje quanto vai subir, provavelmente 5 bips. Mas, enfim, quão fácil seria para vocês botarem mais TR no balanço, né? Da pizza 86 CDI, 14 TR? Faz sentido isso? Dado que está subindo? Ou não? São dívidas mais longas com prepayment penalty? Como é que vocês veem redear desse ciclo de aperto monetário, se der para fazer isso? Obrigado. Tá. Bom, André, tudo bem? Bom dia. Sobre a Infracommerce, obviamente que a gente vem, como qualquer companhia, estudando aí as iniciativas digitais e conhecendo vários negócios e tal. É óbvio que, sim, a Infracommerce apareceu muito nessas análises e nessas possibilidades de parcerias e de apoios ao desenvolvimento dos nossos canais digitais. Eles têm muito serviços que são importantes e interessantes para que a gente possa utilizar. A gente conversa sobre alguns deles. A gente não tem nada fechado ainda, mas tem algumas conversas e pensando. E a gente viu também como oportunidade de um investimento, conhecendo a companhia, em fazer um investimento na companhia, porque viu que tinha, enfim, uma companhia que tinha oportunidade de crescimento, e acho que fomos bastante felizes, né? A Infracommerce cresceu e vem crescendo bastante, e obviamente a gente teve aí, vai se beneficiar dessa valorização desse ativo, que é um investimento financeiro que a gente vai acompanhar e ver o melhor momento aí de identificação das nossas estratégias, o que fazer, o que não fazer com ele. Obviamente que ele afeta aí o nosso P&L como você mencionou. Mazini,
Então, vou falar um pouco da parte de dívida. Eu acho que a primeira coisa que tem que falar é que, obviamente, por mais que a gente tenha uma subida de Selic aí, ela é gradativa, então a gente continua com um custo de dívida, vamos dizer assim, nominal, absoluta, bastante competitiva, né? Eu brinco que a gente no Brasil, a gente está acostumado com taxas de juros incríveis, né? Double digits, não sei o que tal. Quando a gente está falando de 100 basis points, para a gente é brincadeira, né? A gente está acostumado. Então, acho que a gente continua carregando aí uma dívida bastante barata, apesar de ter, né, previsto aí uma subida aí ao longo do tempo. E, obviamente, sabendo disso, a gente já está estudando quais são as alternativas. Acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer nos próximos trimestres, né? Oportunidade de repente, fazer um lock-in em coisas que são, né, no médio prazo, que fazem mais sentido, operações de pré e tudo mais. Mas, assim, ainda teria um carrego aí de CDI bastante relevante. E, obviamente, a gente acredita que vai ser ainda, por mais que a gente tenha uma subida de CDI, a gente, né, dentro do pessoal que fornece aí estimativas de longo prazo para a gente pensa assim no CDI chegando a 5, 5,5, alguma coisa desse tipo no final do ano, que ainda é bastante competitivo, tá? Mas não quer dizer que a gente não esteja olhando o que a gente pode fazer em termos de aproveitar esse momento no mercado para transformar um pedaço da nossa dívida, tá bom? Perfeito, Carlos. Cris, bom dia. Bom dia, obrigado. O senhor Jorel, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender um pouco mais como você está vendo a trajetória de contas a receber, especificamente de aluguéis, então, não a parte da linearização. A gente viu que caiu tri contra tri, obviamente tem uma parte de seasonality aí, e coisa boa, caiu. Mas ainda assim, está um nível mais alto em comparação com o histórico. Então, o que eu queria entender é, vocês acreditam que essas contas a receber para aluguel vá a seguir caindo durante o ano? Ou a gente deveria esperar que fique um patamar alto por os próximos tris? Ou a gente deveria esperar que vocês vão ser write-downs para eles? Então, um pouco entender como está sua cabeça para essa parte de contas a receber. E a segunda pergunta é sobre custos dos insumos, é dizer, aço está subindo, cimento está subindo, PVC. Então, eu queria saber se esse incremento expressivo em custos de insumos está afetando como você está pensando sobre seu pipeline agora, está afetando como você está pensando nos retornos para a galeria, está afetando como você está pensando sobre expansões, sobre outros possíveis brownfields. Então, essas são as duas perguntas. Obrigado. Oi, Joel. Deixa eu falar do conto a receber. Então, eu acho que aqui a gente tem trabalhado com o receber de uma maneira bastante, vou dizer, ativa, tá? Então, vocês vão lembrar que no março do ano passado a gente fez a suspensão dos aluguéis, né? Então, e que a gente cobrou de outubro a fevereiro desse ano. E, por coincidência, a gente também fez a suspensão do aluguel de março de 21, tá? Então, agora, a gente pegou tudo que a gente cobrou de aluguel e jogou para frente da mesma forma que a gente fez o ano passado, para cobrar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 21, 22, tudo bem? Então, obviamente, o aluguel de março de março 21, tá? Já tinha condições de descontos mais agressivas do que a gente tinha em março de 20, porque a gente já está no contexto da pandemia. Então, quando essa suspensão do aluguel de março de 21, se você olhar no absoluto, comparado com 20, é menor porque ela já tinha um percentual de desconto maior do que tinha
o aluguel suspenso de março de 20, tudo bem? Mas, assim, a gente faz isso exatamente porque a gente está solidário com a condição do lojista, a gente sabe que precisa de um fôlego, especialmente num mês que teve, né, um período de fechamento muito longo, né, e a gente imagina jogando para frente como a gente viu com o aluguel suspenso de 20, tudo bem? Que a gente jogando para um período onde a coisa está mais amena e a recuperação mais tranquila, que ele vai ter condição de adimplir com esse pagamento. Então, a nossa prioridade nesse momento de lockdown, como foi o ano passado, é receber a parte de condomínio e de fundo para tocar a operação do dia a dia da companhia, tá certo? E a gente consegue, né, até porque eles têm um caixa super reforçado, jogar essa outra parte para frente, né? E até porque a gente teve uma inadimplência muito boa, all things considered, né, para esse trimestre, então o nosso recebimento foi bastante alto. A nossa cobrança e o nosso recebimento foi bastante alto. Então, a gente conseguiu realmente fazer esse aluguel suspenso. Agora, a gente imagina, como a gente falou antes, que essa retomada aí desse período de lockdown, com mais horas funcionando, com um conhecimento maior do consumidor e dos lojistas de como operar nessas condições e como, né, frequentar o shopping nessas condições, com vacina, com tudo, a gente tem uma retomada mais rápida. E, portanto, esse conta receber ela deve baixar para um nível mais normalizado ao longo do período. Como vai ser essa curva, não sei, depende um pouco dessa retomada, mas é a tendência, tá? Sobre custos, a gente não vê, a gente até tem um pipeline muito pequeno e nenhum maior investimento a curto prazo, então a obra do Galeria já está bastante contratada, enfim, desde do ano passado. Não vejo nada relevante aí em termos de custos para nós no curto prazo. Tá. Obrigado. Obrigado, João. O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos. Duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre crescimento, assim, obviamente que a gente está primeiro, enfim, resolvendo os problemas de curto prazo, de voltar à venda, mas, enfim, algumas outras empresas já falam em greenfield, expansões, vocês estão aí com multiuso, com a Torre do Galeria, mas pensando, enfim, até final do ano, sei lá, meio do ano que vem, quais seriam os planos que vocês têm, que vocês pensam em tirar primeiro da gaveta a economia e a pandemia se normalizando? E a segunda pergunta é sobre inadimplência e vacância, enfim, o Carlos até comentou que os níveis de confiança estão melhorando, as coisas estão recuperando mais rápido do que a gente viu no ano passado, então se é possível pensar, enfim, vacância já melhorando, não sei se de repente abril teve alguma coisa, algum contrato, alguma coisa que vocês possam dividir com a gente aí de tendência. Obrigado. Marcelo, sobre novos investimentos, o que a gente está fazendo já é uma estratégia que vem dando muito frutos e acho que vai ser evidente cada ano que passa, são os projetos de uso misto nos nossos shoppings, né, eles estão se consolidando cada vez mais. Você vai ali, Ribeirão, Rio Preto, Sorocaba e vários outros, assim, né, o entorno se multiplicando e fortalecendo muito, e dentro da nossa propriedade também, então a gente tem dado força a isso, né, e acho que é uma tendência que a gente vai continuar exercitando. A Torre do Galeria, e temos outras oportunidades assim bastante importantes nesses empreendimentos, além de também da questão dos residenciais para aluguel. Eu acho que essa é uma tendência e obviamente a gente tem outros projetos na gaveta, mas como você falou, o foco agora é obviamente ocupar essa área vaga. A gente tem uma oportunidade bastante grande, negócios já começam a ser olhados de novo, acho que com entendimento, de novo, olhando para fora, vendo que a vacina está funcionando, e várias empresas vamos começar a ocupar esses espaços, então tem várias negociações na mesa, obviamente que negociações maiores elas levam um pouquinho mais de tempo, né, vão levar aí talvez ao longo desse segundo tri, mas com certeza a gente vê boas e novas negociações na mesa e caminhando. Perfeito, obrigado. Obrigado. Tony, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. Tenho duas perguntas simples. Assim, a primeira, acho que é para a Cris, assim, se pudesse explicar um pouquinho mais essa questão do swap, né, do buyback, como funciona isso.
E a segunda é se vocês têm algum plano que dá um pouquinho mais de disclosure com relação às outras investidas que vocês fizeram do ponto de vista de tecnologia, né? Então, são essas. Obrigada, pessoal. Bom dia. Oi, Fanny. Então, deixa eu te falar um pouco do swap. Na realidade, a gente faz um sintético, tudo bem? Então, o que a gente decidiu fazer nesse swap? A gente tem um valor que está combinado como notional, que a gente pode comprar, tudo bem? E aí a gente, vamos dizer, na ponta ativa, a gente tem as ações da companhia, na ponta passiva, a gente tem o CDI mais um, tá? Então, como a ação, o preço, a gente comprou mais ou menos aí entre R$32 e R$33 a ação, quando a gente fez um pedaço da compra, contra CDI mais um, a gente teve uma valorização realmente expressiva, tudo bem? Então, vamos dizer, o principal, como é swap, a gente não gasta o principal, né? A gente fica com a diferença e lá na frente a gente tem a opção de ficar com as ações se a gente quiser, tá? Então, obviamente é o preço que a gente comprou, né? Liquidando pelo net do swap. Então, de novo, é uma coisa que a gente tem, se eu não me engano, 12, 18 meses, né, para chegar no final desse contrato. A gente decidiu fazer isso lá atrás porque a gente avaliou que o preço da ação estava muito baixo, mas a gente também não queria mexer no caixa da companhia. Então, foi uma maneira... A gente também tem um programa de recompra tradicional aberto, aprovado pelo Conselho, tá? Mas a gente decidiu também, não mexer no caixa da companhia, dado, né, a gente está sendo bastante conservador na parte de caixa. E isso daqui, então, fica, obviamente, registrado como uma aplicação, uma receita financeira, tá? Tá bom. Tá, entendi. Que não caixa, né, Cris? Isso. Na realidade, por enquanto, é non-cash, tá? Non-cash, tá. Ele será se a gente liquidar lá na frente e ficar com as ações, tá, Fanny? Porque ele vai virar ações em tesouraria, não sei o que tal, e a gente vai dar entrada. Se a gente fosse liquidar agora, a gente vai dar entrada por um valor de ação muito maior do que a gente comprou de fato, mesmo descontando a ponta passiva do CDI mais um, tá? Tá. Não, ótimo. Perfeito. Obrigada, Cris. Entendi. Fanny, é o seguinte, então, a gente não deu ainda disclosure dos nossos outros investimentos, tá? E eu acho que a gente vai fazer isso em breve, mas ainda não agora, tá bom? A gente está combinando com as companhias e tudo mais, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se estruturar para fazer direitinho, tá bom? Oi. Fanny? Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A gente tem duas perguntas aqui no nosso, vindo pelo nosso chat, e a primeira vem de, eu não vou nem falar porque tem vários nomes aqui, mas Bruno, perguntando da evolução do 365. Então, vou deixar o Carlos falar aqui do 365. Bom, a gente, o 365, né, tem aí um pouco mais de um ano de existência, né, eu acho que é a nossa grande iniciativa digital. Ele é dentro da estratégia, aquela estratégia de omnicanalidade nossa, de juntar o físico e o online. Ele não é o e-commerce do Iguatemi Shopping, ele é um e-commerce da Iguatemi. Ele tem o intuito de ter muito mais lojistas e sellers do que a gente tem nos próprios negócios. Ele tem um intuito de levar a marca Iguatemi como abrangência para o Brasil inteiro. A gente já hoje vende, eu brinco que a gente já tem uma lojinha em cada dos principais estados do Brasil, coisa que a gente não tinha. A gente tem, obviamente, presença física em alguns estados brasileiros. Hoje a gente está online presente, com vendas já começando a ser expressivas em cada um desses estados mais importantes que a gente não participava. Isso é um objetivo sendo atingido. A gente, como eu falei, multiplicou, se você pegar tri contra tri, por 10, né, o crescimento em relação ao ano passado. Isso vem muito de uma não só do crescimento da base de sellers, que a gente tinha 40, 50 quando começou, hoje são próximos a 400.
A gente vem trabalhando e vem tendo uma ótima receptividade. O interessante é que também a concentração que era inicial em alguns sellers, hoje você tem 80% dessa base já vendendo no site. Então mostra que as pessoas estão entrando e se dissipando lá dentro, buscando vários tipos. A gente tem ampliado categorias, recentemente lançou a categoria Empório também, enfim, e vai lançar a categoria Pet. A gente vem, óbvio, dentro dessa base segmentada, vem tendo uma demanda muito boa de lojistas buscando entrar e operar, dado que muitos deles vêm tendo resultado e crescimento importante. Então, tem um desafio, obviamente, de crescimento da tecnologia, de melhoria da tecnologia. Quem acompanha o app, o nosso site, que vai se tornar app em setembro desse ano, vê constantes evoluções no mecanismo, melhorias também nos prazos de entrega. A gente tem mudanças importantes também aí para o segundo semestre. Tem a introdução da Pop-Up Store do Iguatemi São Paulo, a primeira, que vai dar visibilidade física aos produtos que estão no site, sendo que ela vai ser no formato de guide shop. A pessoa vai poder chegar lá, olhar o produto, experimentar o produto, mas comprar online. E acho que reforça essa iniciativa de ser a primeira empresa que tem a capacidade de fazer esses dois movimentos, ter uma base importante online, mas também ter uma base física relevante, fazendo com que esse cross-shopping seja verdadeiro. E a gente espera, enfim, ter crescimentos expressivos, como a gente vem tendo, com todas essas iniciativas sendo colocadas e a recorrência da utilização. A gente já tem uma base de clientes expressiva, que vem crescendo cada vez mais, e a gente espera em breve, aí, talvez no ano que vem, dar um pouco mais de cor em todos esses números, na medida que a gente já tem aí um produto bem mais consolidado para mostrar para o mercado. Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para as suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir. Como de costume, agradecendo a todos que participaram aí do nosso conference call primeiro TRI de 21, né? E deixando à disposição nosso time de RI para qualquer eventualidade, necessidade aí adicional de informação. E obrigado a todos que participaram. Até mais. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.